Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos ver esse módulo Corsus CR703. Vamos fazer um estudo como é que esse módulo funciona. Ele tem uns circuitinhos aí legal que dá um bom aprendizado. Aí você acaba sabendo como é que o módulo funciona e acaba aprendendo um pouquinho mais aí sobre eletrônica. Então é isso aí pessoal, uma aula bem interessante. Vamos lá. Bem, eu vou falar algumas coisas básicas desse módulo. Tem aqui dois canais estéreo e um canal mono. Aqui um transformador para cada canal e aqui dois transformadores em paralelo para fazer o canal mono. Pessoal, uma coisa importante, esses transformadores, a ligação dele é só essa parte. Essa parte aqui é somente fixação do transformador. Não tem ligação. Se você ver aqui um terminalzinho, aqui uma trilha ligada aos terminais do transformador, não é nada, aqui é apenas para fixação, não tem ligação. Temos aqui a entrada do estéreo. O estéreo ele vem aqui, cada um tem o seu transformador de entrada, que está aqui, um aqui, o outro aqui. E o mono, cada entrada LR ele tem um filtro. Aqui o mono passa por um filtro de médio e agudo. E aqui tem o outro transformador também, que é outro filtro. E eles jogam esse transformador, esse é o canal L e esse é o canal R. Eles jogam para este transformador que tem duas entradas. Aqui é uma entrada e aqui é outra entrada, duas entradas independentes. Se você jogar um sinal aqui, ele vai estar um nível aqui na sua saída. Quando você joga aqui os dois sinais, aqui o nível de áudio ele vai subir e vai fazer a soma dos dois canais, do L e do R. Então esse transformador ele soma os sinais para fazer o sinal mono, a juntar aí as duas batidas dos dois canais e jogar aqui para o canal mono. Esta parte e este transistor aqui, ó, tem um termistor, esses terminais aqui é o termistor, que está ligado aqui nesta parte do circuito. Essa parte do circuito é a parte que faz a parte de proteção do módulo. Aqui ele vai verificar a temperatura do módulo e vai cortar o módulo caso o módulo esquente muito. Esse aqui é o estágio aqui para fazer a tensão de base dos transistores do canal estéreo. E aqui é a parte do canal mono. Esses transistores, esta parte aqui, elas são iguais. É a mesma montagem. Depois eu vou mostrar um esqueminha, vocês vão entender melhor. Agora que eu tirei ele da carcaça, pessoal, outro ponto importante nesse módulo, vocês podem verificar este transistor e este. Aqui, ó, eles têm uma mica. Somente estes dois transistores têm a mica. Ele não faz parte dos transistores de saída. Já no esqueminha você vai ver aí por que esse transistor tem mica, apenas esses dois. Esses daqui, este aqui, ele amplifica um canal. Esses dois transistores amplifica o outro canal. O coletor dele é no negativo. E aqui é um canal mono, aqui esses dois estão em paralelo. E esses dois transistores estão em paralelo. Também tem um transistor aqui separado que não faz parte da amplificação. Por isso que ele tem uma mica, que já vou explicar ali o significado desta mica. Vamos virar ele para vocês verem aqui o outro lado. Vocês podem ver aí o estrago. Que os dois transformadores estão torrados. Este módulo ele é um pouco chato de consertar, porque só dá para pôr os transformadores originais por causa do encaixe. Dá até para fazer uma adaptação, colocar outro transformador. Só que ele não vai ficar apoiado, ele apoia aqui os cantos, ele apoia na carcaça. Mas é um bom módulo aí para um bom aprendizado de eletrônica. Aqui vocês viram, expliquei do outro lado aqui os dois transformadores que filtra, só deixa passar o grave e joga para as duas entradas deste transformador. E aqui é o transformador de um canal e este aqui é o transformador do outro canal, que é o canal estéreo.
capacitores de filtro, que os fusíveis entra aqui no positivo, passa para o fusível, e tem um fusível para cada lado. Então ele tem um fusível para o mono e um fusível para o estéreo. Aqui uma mica, que é o termistor, que é para isolar o termistor da carcaça, para não dar contato. E os dois transistores, que é a compensação de temperatura. Bem, aqui está o esquema. Fiz um esqueminha simplificado, mas dá para entender bem como é que funciona este módulo. Aqui ele tem um estágio, aqui é só duplicar, que é um estágio para cada canal. E aqui é a parte do sensor de temperatura. Vou começar aqui pelo remote. Depois eu vou deixar esse esqueminha lá no meu blog. Se estiver interessado, vou deixar na descrição. Vou começar pelo remote. Entra 12 volts, passa aqui por esses dois diodos. Eu deixei marcadinho aqui o D5, D4. E o LEDinho de LED on. LEDinho quando acende ele liga, o LEDinho. Aqui é um LED duplo. Aqui é um LED duplo, ele tem on e prot. O LED de proteção, ele está aqui, ó, na saída desse transistor. Então quando aquece o transistor também, aqui o LEDinho acende. Bem, aqui entra os 12 volts, passa por esses dois diodos. Esse resistor de 1K polariza a base desse transistor. Esse transistor aqui, ele vai jogar o negativo nesses dois resistores que estão em paralelo. R12, R10 é em um canal, R3, R2 é no outro canal. Um é de 4K7, o outro é de 5K6. Esse transistor aqui, ele joga o negativo. E aqui temos um transistor que tem um diodo Zener na base. Esse diodo Zener é de 3,45 volts, mais ou menos. Então quando se joga aqui uma tensão negativa através desses resistores, o emissor do transistor vai ficar com 2,8 volts. A base do transistor vai ficar com 3,4 volts. Porque é um transistor NPN, ele tem 0,7 a mais na base do que no emissor. Então isso aqui pode ser uma fonte de corrente constante. Ela alimenta a base do transistor, que fica com o isolante aqui, ó, coletor isolado. Esse transistor, ele só tem ligação na base e no emissor. O coletor dele não tem ligação, pessoal. Que é o transistor que fica aqui, ó, compensação de temperatura. Eles capricharam um pouquinho mais, não colocaram aqueles dois diodos e colocaram este transistor para fixar melhor aqui a tensão que vai para a base dos transistores. O coletor dele, ó, não tem ligação. Então por isso que o coletor, que é a carcaça, ela é isolada com a mica, para não dar contato com o negativo, que a carcaça é o negativo. Então tá aqui, este transistor é um canal, este aqui é o outro canal, que é a mesma coisa. Aqui eu só fiz apenas um canal. Então tá aqui o transistor, ele polariza a base do transistor PNP tipo 107. Nós vamos ter aqui uma tensão de 10,7 volts. Essa tensão de 10,7 volts, ela vai aqui no terminal central do transformadorzinho. E as outras duas pontas do transformador vai para a base dos transistores, que está ligado na saída. E o transformador que vocês viram torrado é o transformador de carga, que é este daqui, ó. Entra os 12 volts no meio, vira um transformador de carga. E os alto-falantes está ligado em paralelo com este transformador. Esse aqui é o transformador de saída e esse aqui é o nosso transformador de entrada, onde o rádio está ligado. Aqui temos aqui um sinal defasado. Um lado aqui está subindo, o outro lado está descendo. E aqui nós temos uma tensão de 10,7 volts, que polariza aqui a base do transistor, que é a diferença, ó, emissor para base. Dá 1,3 volts, que é a mesma daqui do emissor para base,
que é 1.3 volts. Nos outros modos, pessoal, o que mais comum é ter esses dois diodinhos. Esses dois diodinhos que ficam na carcaça do rádio. Aqui, se você quiser tirar o tipo 107 e colocar aqui os dois diodos, eu coloquei aqui pontilhado, que é a mesma coisa que o transistor, que é a mesma função deste transistor tipo 107. Bem, agora sabemos aí como é que o módulo liga, como é que funciona. Agora vamos ao nosso estágio aqui de proteção. O circuitinho aqui bem simples. Ele só funciona depois que o remoto é ligado. Quando põe a tensão do remoto aqui 12 volts, vai ligar esse transistor, vai polarizar, o transistor vai ligar aqui negativo. Nós temos aqui um divisor resistivo de 1K ligado no positivo e 4K7 ligado no negativo quando o transistor ligar. Vamos ter aqui uma tensão de 4 volts. Essa tensão aqui ela está na base deste transistor TR17. É o mesmo código lá no módulo que eu coloquei, todos os mesmos códigos do módulo. Esse transistor é um NPN. Para conduzir um transistor NPN, a base tem que ter 0,7 a mais do que o emissor. Então, como é que funciona este sensor? Aqui nós temos o termistor, o resistor aqui para jogar tensão positiva. Essa tensão positiva é amplificada, aqui temos um amplificador de tensão, é o TR16. Entra aqui os 12 volts direto. O que tiver aqui na base, ele vai sair no emissor. Tem 10.4, aqui vai ter 9.8. 9.7, que eu marquei. Então aqui vai ter uma tensão de 9.7 e aqui uma tensão de 4 volts. Como essa tensão no emissor é maior do que a base, esse transistor aqui está fechado. Então quando o módulo começa a aquecer, o termistor começa a diminuir a sua resistência e a tensão aqui ela vai baixando gradualmente. Vamos supor que ela chegue aqui a 3 volts. Ela chega neste ponto a 3 volts. Nós vamos ter no emissor desse transistor 2.3 volts. O que vai acontecer? Eu tendo aqui 2.3 volts, o emissor, ele vai ter uma tensão menor que a tensão da base. Então quando a tensão aqui no emissor ficar menor que 4 volts, esse transistor aqui ele vai começar a conduzir, ele vai ligar. Ele ligando aqui, ele vai pegar aqui esses 3 volts, 2 e poucos volts, e vai acionar esse transistor, que ele vai jogar uma tensão menor que 12 volts e vai polarizar esse transistor, que é PNP. O resistor aqui está polarizando o transistor, está 12 volts. Quando esse transistor aqui conduzir através desse resistor de 1K, que é o R20, vai dar 11.3 volts. Esse transistor PNP ele vai conduzir e vai alimentar o LED de proteção, que eu já falei, e esse monte de diodinho que vai bloquear o módulo de trabalhar. Os diodos estão aqui, ó, formas nos transformadores, vocês podem ver, nos dois transformadores estéreo e no transformador mono. Aqui vai ter a tensão de 10.7 volts. Aqueles diodos, pessoal, mesma coisa desse daqui, ó. D2 e o D3. Quando o transistor ali joga o positivo, esse diodo aqui ele vai jogar o positivo na base. Esses diodos eles estão assim, desta forma, estão ligados na base do transistor. Assim, desta forma, pessoal, ó. Então, quando o transistor jogar aqui 12 volts, esse transistor jogar 12 volts, esses transistores aqui vai subir essa tensão e não vai ser suficiente para esse transistor da saída conduzir
fazendo com que o módulo desligue. Então, o módulo está na temperatura normal, a tensão aqui está maior que 4 volts. Esquentou, o termistor derruba a tensão no emissor fica menor que a base, o transistor conduz, liga esse transistor BD140, ele vai jogar o positivo nos diodos, e os diodos vai fazer com que o módulo pare de funcionar, porque ele vai tirar a tensão da base dos transistores. Então os diodinhos, pessoal, são esses diodos, eles só são para proteção. Esses dois e estes dois aqui. Ele vai jogar tensão positiva aqui, ó. E os transistores vão parar de conduzir. Então é bem simples o funcionamento deste módulo. E o diodo Zener, esse diodinho Zener aqui, a forma dele, ó, é a mesma forma de um transistor, que é o DZ01. DZ01 é um canal, e aqui o cadê? Aqui o DZ02 é o outro canal. Deixei aqui marcado. DZ1 e o DZ2, que é do mono. Então tá aí, é bem simples, mas é bem legal, bem interessante aí para saber como é que funciona o módulo. É um módulo bem simples, os outros só tem o diodinho e o transistor aqui, né? Esse daqui já tem uma configuração um pouco mais caprichada. E esse sistema, se você quiser também, você pode copiar essa parte aqui, se você quiser fazer um circuito que corte a tensão de alimentação. Pode ligar aqui um potenciômetro, positivo e negativo, e aqui você vai estipular a tensão que o termistor vai acionar o transistor. Então você pode usar este circuitinho aqui e fazer um sensor de temperatura. Aqui, se eu colocar um potenciômetro e deixar aqui, ajustar uma tensão maior, se eu deixar aqui, por exemplo, 7 volts, esse circuito ele vai acionar mais rápido, com a temperatura menor do módulo. Assim que o transistor começar a diminuir a sua resistência, ele já vai acionar. Se eu deixar aqui uma tensão mais baixa, então vai precisar de uma temperatura maior para o termistor acionar aqui o transistor. Então isso aqui é a tensão que vai fazer com que o circuito acione ou não. Então você pode ter uma faixa ampla aqui de temperatura que é ajustada na base do transistor. Quando o emissor tiver uma tensão maior que da base, o nosso transistor aqui ele pode acionar um relé, e o relé acionar uma ventoinha e fazer com que o módulo se refrigere. Bem, pessoal, no mais aqui é simples troca ali do transformador e o transistor. Aqui você tem que fazer uma ressolda aqui nos transistores, que dá muita solda fria neste módulo, nos transistores. Vou testar um transistor aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então basicamente ele é a troca dos transformadores, e o transistor ele tem que dar dessa forma aqui, o TIP 107, ponta vermelha na base, aqui no coletor, no emissor ele dá um pouquinho menos, é normal. Ponta preta na base, ele não dá nada com o emissor, também não dá nada com o coletor. Emissor e coletor ele dá como um diodo. Se inverter aqui ele não pode dar nada. Então basicamente aqui você vai testar os transistores, geralmente eles entram em curto. Então tem que fazer a troca dos transistores e a troca do transformador. Aqui no caso desse módulo, o estrago só foi com os transformadores mesmo. Os transistores aqui não estão em curto, a base com o emissor dá todos iguais. Então os transistores estão bons, só vou fazer a troca do transformador, dos transformadores. Aqui, conforme eu falei no começo do vídeo, pessoal, a ligação é só de um lado. O outro lado não tem ligação, é apenas fixação aqui do componente.
Aqui a troca aí dos dois transformadores. Módulo aí fechado, é um trabalhinho legal para trocar esses dois transformadores. Vou mostrar aqui a tensão no transistor, pessoal, ó. Transistor que manda para base dos transistores maiores, 10.7 volts. Se eu desligo aqui, sobe para 12. Quando eu ligo, ele baixa para 10.7. Aqui no Zener 3.4. E no emissor dele, onde tem os dois resistores, 2.8 volts. Agora que vocês vão ver que vou dar um curto aqui neste transistor. Agora vou fechar um curto neste transistor aqui. Vou dar um curto no coletor do emissor. Aí ele vai parar de falar. Só para vocês verem que os diodinhos faz o módulo parar. Eu vou fechar um curto aqui no coletor e no emissor. Vou colocar no transistor 10.7. Encosta aqui, ele para, corta o som. E para de funcionar, a tensão sobe para 11.4. Aí os transistores de saída eles não conduzem. Aí por isso que ele desliga. Encosta, para, tira, fala. Aqui no caso, se aquecer muito o termistor, o transistor ele liga. Esse conserto ele só foi possível, pessoal, porque eu tenho uma sucata boa aí. Tinha dois transformadores do mesmo tamanho que deu para substituir. Um eu soldei e o outro eu prendi e puxei aqui os fiozinhos de ligação. Em último caso, se o módulo for seu, se você for dono de um módulo desse, você pode cancelar o estéreo e usar ele só como mono, que é a parte do mono, e também não fica todo perdido. Se tiver aqui você arrumar dois transformadores desse, teria que mandar enrolar, e não é todo lugar aí que você vai conseguir fácil um transformador deste. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da explanação do módulo, como é que ele funciona. Se você gostou, deixe o seu joinha aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal para você também estar recebendo novas dicas de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, obrigado.